Hoje você vai aprender tudo sobre razão. E não é aquela razão que você acha que tem na hora de uma discussão. Professor, eu estou na razão. Não tem nada a ver. Aqui na matemática é algo totalmente diferente. Porém, pode ficar tranquilo porque você vai entender porque é bem simples. Eu sou o professor Rafael Santos e a minha missão é ajudar você a aprender matemática de uma vez por todas. Então já aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal, porque essa ação vai ajudar demais o professor aqui. Então vamos lá. Toda vez que você se deparar com a palavra razão, você vai ter que lembrar que vai haver uma divisão, que necessariamente você vai colocar em fração. Então, beleza, você está fazendo uma questão, se deparou. A razão entre alguma coisa tem que associar. Eu vou fazer uma divisão e vou colocar, na verdade, no formato de fração. Tá, então esse exemplo aqui, ó. A razão de A para B. Então, vai ter uma fração, o A eu coloco em cima, o B eu coloco embaixo. Professor, mas quem é A e quem é B? Então, pode ser algum número, por exemplo, a razão de 3 para 7. Aí eu coloco o quê? 3 em cima, 7 embaixo. Como também pode ser outras grandezas, pode literalmente ser uma infinidade de coisas, porque há vários tipos de questões. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que em um jogo de futebol, um atacante tentou fazer 10 chutes ao gol. Porém, dos 10, ele acertou 7. Aí vem a pergunta, qual é a razão do total de acertos para o total de chutes efetuados? Aí você vai colocar 7 sobre 10. Tranquilo? E aí pode ser outros contextos, tá bom? Uma coisa importante é isso aqui, ó. O A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Mas, professor, eu aprendi que A é o numerador, o de cima, e B é o denominador, o de baixo. Mudou? Não, continua a mesma coisa. Porém, esses dois nomes é só para enfatizar que você não pode mudar a ordem. O A, o antecedente, você tem que colocar em cima. E o B, que é o consequente, que é o que vem depois, você tem que colocar embaixo, necessariamente nessa ordem. Então, quando a questão falar qual é a razão entre uma coisa e outra coisa, o que vem primeiro você tem que colocar em cima, entendeu? Se você inverter, vai dar errado. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aqui eu resumi, mas em uma questão contextualizada seria algo do tipo: em uma empresa há 30 homens e 18 mulheres. Aí vem a pergunta, qual a razão, professor? Eu li razão, vou fazer fração. Isso, do número de homens para o número de mulheres. O que foi que apareceu primeiro? Número de homens. Então você tem que colocar em cima a quantidade do número de homens. Não pode inverter, entendeu? Então vamos colocar. Número de homens vai ser uma fração, né? Número de homens foram quantos? Tem quantos, né? 30. E número de mulheres embaixo, que é quanto? 18. Só isso, professor? Quase. O que é que está faltando agora? Faltando simplificar. Tudo que a gente usou de fração, que a gente aprendeu, a gente vai usar aqui. Qual é o número que divide 30 e divide 18? Como são pares, né? A gente pode dividir por 2. Toda vez que for par, pode dividir por 2 sem medo. 30 dividido para 2 é 15. E 18 dividido para 2 é 9. E agora, acabou ou dá para simplificar? Qual é o número que divide 15 e divide 9? O 3, né? O 3 divide 15 e também divide 9. Então vamos dividir. 15 para 3, 5. 9 para 3, 3. Agora sim, acabou. E o que é que significa? Que nessa empresa, para cada 5 homens, existem 3 mulheres, beleza? Aqui eu coloquei a razão do número de homens para o número de mulheres. Poderia ser o contrário. Também poderia ser assim. Veja agora que eu vou fazer outra pergunta. Aproveitar o espaço aqui. Poderia ser, qual é a razão do número de mulheres para o total de funcionários? Então você ia ter que colocar razão do número de mulheres. Ó, agora 18 ia ser em cima. Por quê? Porque seria o antecedente, o primeiro, que apareceu primeiro. Então, ó, qual é a razão do número de mulheres? 18 para o total de funcionários. Não é 30. Qual é o total? É 30 mais 18. Os homens mais as mulheres. Então, 30 mais 18 vai dar 48. Aí, beleza. Depois é só simplificar. Então, número de mulheres, total de funcionários, que são homens e mulheres. Divide por 2, né, de novo, porque ó, é par. Então, aqui vai ficar 9. E 48 para 2 vai ficar 24. Agora dá para dividir por 3. 9 dividido para 3 é 3. E 24 dividido para 3 é 8. Aí, beleza. Acabou. Tranquilo? Aqui é um contexto. Poderia ser outros. Existem vários, mas é só você entender a ideia. Viu o nome razão? Vai fazer uma fração. Vai colocar em cima o que aparecer primeiro. Vai colocar embaixo o que aparecer depois. E é só simplificar que vai dar certo.
Agora vamos conhecer as razões especiais. Elas são muito importantes, tá bom? Por quê? Porque nas questões que envolvem esse assunto aqui, não vai aparecer a palavra razão. Você vai ter que literalmente lembrar o que é. Vai aparecer assim: qual é a velocidade média? Aí você vai ter que lembrar qual é a fórmula da velocidade média, entendeu? Literalmente é uma fórmula que você vai ter que lembrar. Então vamos conhecer, existem várias, eu peguei aqui as 3 principais. Razões especiais, a primeira, velocidade média. Se uma questão pedir velocidade média, você vai colocar, a fórmula é essa: V de velocidade é igual a distância percorrida sobre o tempo gasto. É bem tranquilo, já já a gente faz um exemplo sobre isso. Se a questão pedir densidade demográfica, aí vai ser uma fórmula também. D de densidade demográfica, você vai colocar em cima o número de habitantes que a questão vai dar e embaixo a área que a questão também vai fornecer. É só substituir e fazer igual fizemos ali na estante, na questão de homens e mulheres. A mesma ideia. Escala tem a fórmula. Escala é comprimento do desenho sobre comprimento real. Só porque eu não coloquei a palavra comprimento? Porque eu decoro essa fórmula exatamente desse jeito. Sempre que tem algo de escala, eu penso: escala é desenho sobre real. Fica mais fácil, mais tranquilo para você lembrar, tá certo? Na matemática, de longe, o que é mais cobrado é essa daqui, ó, a escala. Tanto em Enem como em concurso público, é muito cobrado. Já na física, velocidade média é mais cobrada, cobra mais lá até do que na matemática, de fato. E esse aqui também cobra bastante, mas bem menos. Vamos fazer 2 exemplos para você entender como é que usa essa fórmula, tá? Eu coloquei 2, então vamos usar apenas 2 dessas fórmulas, mas aí você entenda a ideia e faria para isso aqui também da mesma maneira, tá certo? Um carro de Fórmula 1 percorreu 328 km em 2 horas. Aí vem a pergunta: qual a velocidade média? Tá vendo que não tem a palavra razão? Só tem ali diretamente. Velocidade média, você vai ter que lembrar. Velocidade, você vai botar a continha, é igual. Em cima, o que é que eu coloco? Distância percorrida. Qual foi a distância percorrida? 328 km por hora. Embaixo, o que é que eu coloco? O tempo gasto. A questão também vai fornecer. Olha lá, qual foi o tempo gasto? 2 horas. Eu coloco aqui, 2 horas. Agora é ou dividir ou simplificar, que vai dar na mesma, né? Porque a gente ia simplificar por 2. Então, eu vou logo dividir para encerrar. Quanto é 328 dividido por 2? Dá para fazer de cabeça. É só primeiro dividir a centena, depois a dezena, depois a unidade. Veja, R$300 dividido para eu e você dá 150. 20 dá 10 para cada. E 8, 4 para cada. Então fica 150 mais 10, 160, mais 4, 164. Então qual é a resposta? 164 quilômetros por hora. Acabou, professor? Acabou. A resposta é essa daí. Só que tem um porém nesse assunto. Tem questões que vai pedir bem assim. Um carro de Fórmula 1 percorreu 328 quilômetros em 2 horas. Qual a velocidade média em metros por segundo? Entendeu? Faz uma pergunta a mais, porque aqui está em quilômetros por hora. Então você vai ter que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas isso é bem tranquilo. Eu já fiz um vídeo explicando isso bem detalhadamente. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui para você assistir. Se você ainda não sabe, vá lá, que eu garanto que você vai perceber que é rapidinho. É só fazer uma continha com 3,6. Aí uma hora você vai dividir, outra hora você vai multiplicar para fazer essa transformação. Mas é fácil, fácil. Vai lá, confere esse vídeo, tá bom? Agora vamos fazer a próxima questão. Em um mapa, a distância entre as cidades A e B, aqui eu coloquei A e B, mas pode ser nome de cidade mesmo, tá bom? Por exemplo, se for um concurso, geralmente eles colocam o nome de cidades que são ali próximas, tá certo? Ali é só para pegar a ideia do exemplo. Então, em um mapa, a distância entre as cidades A e B é de 5 centímetros e a distância real entre as cidades é de 25 quilômetros. Aí vem a pergunta: qual a escala utilizada? Aí você tem que lembrar da fórmula. Escala é desenho sobre real. Aí você vai colocar o E de escala é igual. Aqui eu vou colocar o desenho, o comprimento do desenho, e aqui eu vou colocar o comprimento do real. Aí vem e procura no texto. Onde é que fala? Em um mapa, qual é a distância que está? 5 centímetros. Coloca aqui, 5 centímetros. E qual é a distância real? 25 quilômetros. Aí coloca aqui também, 25 quilômetros. Eu vou continuar a conta aqui porque ocorre um erro bastante comum. Então veja, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, né? Posso dividir por 5 e por 5. Aqui em cima vai ficar quanto? Vai ficar 1 centímetro.
E aqui embaixo vai ficar quanto? 25 dividido para 5 vai ficar 5, só que nesse caso é o quê? Quilômetros. O que é que acontece? Nas alternativas, logo na letra A vai ter essa resposta, 1 sobre 5. Aí você marca e acha que acertou. Mas não, por quê? Porque nesse assunto de escala, as unidades de comprimento têm que ser iguais, tá bom? Você não pode deixar centímetro e quilômetro, ou seja, você tem que fazer a transformação, é obrigado. Você tem que deixar quilômetro em centímetro, entendeu? Tem que deixar na mesma medida. Como é que faz essa transformação? Bem fácil, porque 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Então é só você pegar, multiplicar 5 por 100 mil, que na verdade é só acrescentar 5 zeros, não precisa fazer a conta. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui do lado, acredito que dá o espaço. Em cima vai ficar 1 centímetro, e embaixo eu vou colocar o 5 e vou acrescentar 5 zeros. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 100 mil. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Eu vou colocar aqui no cantinho porque faltou espaço. O que é que significa? Que 1 centímetro do mapa equivale a 500 mil centímetros do real. Fazer essa conversão de quilômetros para centímetros, eu também já fiz em um vídeo anterior. Vou deixar o link na descrição e aqui para você ser encaminhado. É importante assistir, por quê? Porque existe quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você tem que saber fazer a conversão de um para o outro. E é muito fácil, não tem conta. Ou você vai acrescentar zero, igual eu fiz, ou você vai andar com a vírgula. Então não tem conta. É até muito mais fácil do que fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Então assista o vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.